Olá, meu nome é Felipe. Estou aqui hoje, em nome do grupo, para apresentar para vocês o nosso Projeto Integrador 2021. Somos do Polo Santa Branca, turma de Engenharia de Produção, do primeiro semestre de 2018. O nosso grupo, nossos integrantes do grupo, né? É Felipe, que sou eu, Joemir, Marco Diego, Sônia e Vanessa. O tema proposto para esse Projeto Integrador 6 é ineficiência em processo produtivo na troca de dispositivos. O título desse projeto é Implementação do conceito SMED através do dispositivo Zero Point. Introdução. Baseado no Lean Manufacturing, é de que o consumidor paga por aquilo que recebe, né? E dificilmente pagará pelo desperdício. Partindo dessa premissa, empresas investem, né, cada vez mais em sistemas e ferramentas que lhes permitam oferecer um produto melhor, mais competitivo e ao menor custo de fabricação possível. Assim sendo, é imperativo, né, que empresas possuam condições eficientes de trabalho ao qual lhes permitam produzir mais, gastando o menor tempo e com o menor desperdício, seja de matéria-prima, seja de hora de máquina. A Magap, a empresa de estudo desse projeto, vem se tratando, né, de peças maquinadas. Tem seu tempo de sistema produtivo entre as tarefas internas, aquelas que deixam a máquina parada sem operar, e externas, né, aquelas que deixam a máquina operando, permitindo assim ganhos e agilidade no processo produtivo. Por se tratar de uma ineficiência de processo e buscando sempre a melhoria contínua, o projeto, né, em parceria com a empresa Magap, buscará implementar o dispositivo Zero Point, né, que é o ponto zero, aos processos de produção, buscando a redução do tempo gasto no processo das trocas de peças, além de prevenir a redução de possíveis erros nas configurações de setup, mantendo, né, as máquinas operando por mais tempo. Consequentemente, espera-se que a quantidade final, né, dessas peças produzidas aumentem proporcionalmente, principalmente em peças de maior complexidade. Problemas de objetivos. Tornar ágil a troca de peças que possuem grande volume, peso, a serem usinadas, fazendo com que um processo que é repetitivo possa se tornar rápido e produtivo de forma que otimize o tempo total gasto nesse processo. Alto tempo gasto também com a troca de ferramentas ocorridas durante o processo final e inicial nas produções das peças a serem usinadas, que também implicam numa porcentagem de erros cometidos a transcorrer dessas tarefas. A justificativa para o nosso projeto. A complexidade durante o processo de troca das máquinas, reduzir a quantidade de erros durante o setup e as configurações, fornecer agilidade e repetibilidade nas trocas das peças, reduzir o tempo de máquina parada, né, que são os elementos internos. E a relevância desse tema se dá em virtude do grande volume e peso das peças a serem usinadas e na forma como o manuseio das mesmas se torna complexo durante o processo de troca nas máquinas. Esperamos que esse projeto de melhoria garanta agilidade nos processos de troca de ferramentas, bem como produza o aumento dos produtos produzidos e otimize os trabalhos dos funcionários e do maquinário. Estudo de caso. Magap é a empresa objeto de estudo. É a empresa de usinagem, ferramentaria e indústria que opera há mais de 24 anos no mercado de usinagem, com maior foco em produção de peça aeroespacial. Através da equipe de engenharia, identificou-se campos ineficientes no processo produtivo da empresa, a quais deles permitem melhoria e aumento de produtividade. Fundamentação teórica. Parte desses conceitos são abordados com a finalidade de expor os conceitos de tarefas operacionais no processo de usinagem das peças, como setup, e quais benefícios o SMED, implantado através de ferramenta Zero Point, pode gerar para a empresa. A SMED é uma técnica Lean
utilizada para diminuir o tempo de instalação e configuração do equipamento ou linha de produção. Por meio dela, quando as máquinas são ligadas, há maior agilidade no processo de inicialização, reduzindo o desperdício de tempo e dando mais velocidade ao trabalho. A metodologia desse projeto ocorreu em 3 etapas, conforme propõe o Design Thinking. Durante o desenvolvimento desse projeto, foi aplicado a metodologia do Design Thinking, buscando definir aquela solução que melhor se enquadrasse no ambiente da MAGAP, levando em consideração seu processo produtivo e a quantidade de maquinário operante, bem como recursos financeiros. Resultado do design, constatou-se a possibilidade de implantar o conceito do SMMED através da ferramenta Zero Point. Foi apresentado à empresa e tem por finalidade reduzir os tempos de setup. Vou falar para vocês um pouco agora do processo atual. Na engenharia de produção, identificou-se um processo no chão de fábrica que possui o maior tempo de setup. Em se tratando de uma peça complexa, ao qual o tempo para prepará-la é aproximadamente 1 hora entre fixações e ajustes, que seriam os elementos internos, inclusive o posicionamento da peça na máquina. E o tempo total para produzir essa peça, removendo cavacos, ou seja, usinando, foi aproximadamente apontado em 30 minutos. Então, para rodar uma peça inteira, entre setup e usinagem, resultou de um total de 1 hora e 30 minutos. Para iniciar a próxima peça, retira-se aquela pronta do maquinário e começa o mesmo processo de setup, que seria a fixação e ajustes, para então começar a usinar a nova peça. Essa figura apresentada, a peça inserida junto à mesa, que é o dispositivo base de fixação, atual, utilizado no processo de fabricação na MAGAP, sem o Zero Point. Após o setup concluído nessa posição, é que então a ferramenta está apta para ser usinada nos maquinários. O protótipo inicial. A partir do momento em que implementa seu dispositivo Zero Point aos demais itens, enquanto a máquina está usinando a primeira peça, o operador tem condições de trabalhar a peça seguinte no mesmo lote, utilizando a mesma base. Porém, fora da máquina, sem perder o preset dela, de modo que ao acabar a primeira, a segunda já esteja pronta para usinar. Esse processo permite o trabalho simultâneo de elementos internos e externos, conforme propõe a metodologia SMED. Ao invés de ter que esperar a máquina completar o processo para então iniciar o setup da peça seguinte. Apenas nessas 2 peças há um ganho de tempo de setup de 40 minutos. Essa figura apresenta o dispositivo Zero Point fixado à base da peça, evidenciando como ocorre a fixação das partes no interior. Inicialmente, a proposta é implantar o Zero Point a outros dispositivos já existentes na própria fábrica. Por se tratar de um dispositivo de fixação, eles devem ser utilizados juntos a manuseios e manuseados diretamente pela equipe de produção. Reforça-se que o Zero Point é um dispositivo que deve ser adquirido junto a fornecedores próprios do ramo de equipamentos industriais, que possuem catálogos próprios para tal, e na quantidade que a gestão da empresa julgar cabível. Os modelos apresentados nesse projeto referem-se à visão 2D, que é o CAD, de Zero Point, como forma de visualizar a projeção do mesmo. O protótipo final. A solução inicial deu-se através do levantamento de métodos presentes na engenharia de produção, como SMED. Através dele foi sugerida a implantação do dispositivo Zero Point como medida de mitigar a ineficiência de um processo de origem manual
que impactava diretamente no processo mecânico, que é o maquinário operando. De um primeiro momento, o protótipo foi apresentado em imagem 3D, evidenciando como ocorre a utilização do dispositivo Zero Point acoplado aos demais itens, de modo que a produção pudesse visualizar como funciona o dispositivo. E os mesmos seguem evidenciado em cor, né? Segue evidenciado em cor. E o resultado final. Após a demonstração do CAD 2D, e através dos cálculos de tempo obtidos na coleta de dados e análise inicial, a gestão, engenharia e manufatura concordaram em implantar, né, a quantidade de um dispositivo, teste de produção, e observar como seria a tratativa dos operadores em relação ao novo método de operação. Assim sendo, observando os resultados como um todo, a gestão da empresa pontuou que os resultados operacionais foram satisfatórios, reduzindo o tempo de maquinário parado e aumentando a produtividade por lotes. O realizado tryout, obtido os resultados como esperava o protótipo, a empresa desenvolveu os seguintes resultados. Operadores aprovaram o uso do dispositivo Zero Point nos processos devido à agilidade, que o mesmo permitiu exercer nas trocas de peças. A engenharia de manufatura aprovou o tryout final. Resultados operacionais foram satisfatórios, reduzindo o tempo de maquinário parado e aumentando a produtividade por lotes. Foram observados no processo produtivo, diretamente no ambiente fabril, e a maneira como é conduzida a troca de ferramentas dos maquinários. A perda de tempo dada dessa premissa se tornou possível apresentar a engenharia de manufatura através dos desenhos em CAD e uma única ferramenta, as possibilidades que a implantação do Zero Point retornaria em ganhos de tempos e agilidade. Posteriormente, a gestão optou, através da proposta do projeto e pesquisas com os fornecedores, por implantar uma unidade de dispositivo Zero Point em sua operação. E após realizado o tryout em maquinário e acompanhado todo o processo operacional, constatou-se que os resultados foram satisfatórios. O tempo de preparação e ajustes com a máquina parada, que na forma convencional totalizava 1 hora e 30 minutos, reduziu para 40 minutos, ou seja, uma redução de tempo em 44% em apenas uma peça produzida. No total de um lote de 30 peças, o total para a fabricação seria de apenas 20 horas, e não mais 45 horas, significando um ganho de quase a metade do tempo. E as considerações finais agora, né? A premissa desse projeto consistia em apontar uma ineficiência no processo de produção na empresa Magap e evidenciar soluções que retornassem resultados satisfatórios na produção. O protótipo foi acolhido positivamente, a empresa optou pelo teste tryout, a fim de conhecer melhor as ferramentas disponíveis no mercado. A empresa ainda retornou que, com a expectativa no aumento da produtividade, terá condições de aplicar este ganho de tempo e adquirir novos produtos para sua produção, bem como adquirir novos ferramentais para o desenvolvimento dos mesmos. Os resultados obtidos puderam, assim, contribuir para que a empresa esteja apta em fornecer produtos com mais qualidade, podendo ocorrer com outras no mesmo segmento de forma mais significativa. Então, finalizamos, né, o nosso resultado, o nosso projeto integrador, né, em nome da equipe. Espero que todos tenham gostado. Até mais.